Fase pré-menstrual. O que a gente precisa olhar quando a gente está nessa fase, pensando no básico? Porque a gente precisa começar pelo básico: sono, alimentação e controle de estresse, principalmente nessa fase. Porque a gente tem uma variação oscilatória, né? Uma oscilação de hormônios muito grande nessa fase. Diminuição de estrogênio, aumento de progesterona, aí depois lá para o finalzinho eles caem, né? Para a gente poder ter aí nossa fase menstrual. Então, tem uma dinâmica acontecendo muito acelerada dentro da gente, e se a gente não olha sono, alimentação e controle de estresse, a gente vai para síndrome, né, da tensão pré-menstrual, porque a gente não está equilibrando essa base, a gente não está olhando e construindo uma base que faz sentido. Eu já fiz um Reels para vocês falando sobre o sono. A gente precisa, sim, de mais horas de sono. E nessa fase, normalmente, a gente tem uma necessidade de dormir mais, porque nosso organismo está trabalhando mais, a gente cansa mais, mas ao mesmo tempo a gente tem picos de energia, sim. Então é importante você controlar o seu sono, olhar para ele, fazer uma higiene de sono antes, tomar um chá. Eu trago, né, isso no e-book. A gente tem um e-book sobre chás, vou deixar o link aqui para vocês. Maravilhoso, que eu fiz com a Thalita. Tá incrível esse e-book. É lançamento, tá? É um e-book lançamento que vale muito a pena. Então, controlar essas nuances do seu sono e aumentar esse tempo de sono é muito importante caso você esteja sentindo a necessidade, e mesmo se você não esteja, porque normalmente a gente está tão condicionada aí e a gente precisa, assim, dessas horas a mais de descanso. Alimentação e controle de estresse. A alimentação, ela precisa ser uma alimentação mais balanceada, porque senão você vai cair na vontade de comer açúcar, doces, enfim, porcarias, porque o nosso corpo tá gastando mais e ele precisa, as calorias aumentam, o gasto calórico nessa fase aumenta comprovadamente, cientificamente. Então a gente precisa fazer a adaptação da nossa alimentação para que a gente não caia nas besteiras, mas sim dê ao nosso corpo aquele combustível que ele precisa para trabalhar e assim regular os nossos hormônios. Controle de estresse, mesma coisa. Meditação, momentos de lazer, deixar as coisas mais leves nessa fase te ajuda a controlar esses sintomas que a gente tem de TPM, que às vezes aparece justamente pela falta de regulação hormonal. Então, é extremamente importante olhar para esses pontos.